Uma linha que foi adorada por muitos colecionadores, agregou bastante na coleção, porém acabou sendo esquecida. Hoje eu vou falar sobre a DD Panoramation que a Bandai deixou de lado. Deixa o like, se inscreve no canal sendo inscrito e bora para mais um vídeo. A DD Panoramation foi lançada em 2026. E ela traria a seguinte proposta: figuras com uma escala um pouco menor, armaduras não removíveis e vinham cenários para você montar, né? Vinham ali o cenário das 12 casas, a escadaria, uma base, para você fazer a tradicional cena do anime, que seria as 12 casas, né? E esse set para você fazer as montagens, ele pegou o mesmo conceito daquele stand DX, que era para a versão Cloth Myth 1.0 ou X, que você comprava uma base, né? Comprava o stand, vinha, se não me engano, uma escadaria, vinha as colunazinhas e a base. Você poderia comprar vários modelos e fazer as montagens de diferentes formas, certo? Então a linha de decoramento tinha em média cerca de 10 centímetros e outras figuras tinham uma edição, vamos dizer assim, especial, como o Saga de Gêmeos, que vinha a estátua de Atena. Isso foi um grande chamativo para a linha, né? Os dois primeiros lançamentos foi o Seiya de Pegasus e o Saga de Gêmeos. A questão da qualidade das figuras, sobre o acabamento, sobre o traço, não era tão bonito. Mas a armadura era bem feita, era legal, a pintura também era bem bacana. Porém, as faces não eram um chamativo, pelo menos no sei, ele não ficou tão legal, certo? Comparando eles com os Cloth Myths, eles eram bem menores, eram cerca de 10 centímetros, comparando o Cloth Myth aí de 15 até 16, 17 centímetros aí por volta, né? Daria essa grande diferença. A coleção foi lançada aqui no Brasil no finalzinho do ano 2016, mas foi uma coleção que teve a intenção de ser barata, né? Já que os Cloth Myths na época subiram rapidamente de preço, saindo aí da casa dos 220, já indo para 300 e até 400 reais. Lá fora você conseguiria importar os equipamentos com um pouco mais barato. Mas quando eles vieram para o Brasil, eles vieram cerca de 130, 180 reais. O mais caro ali, que eu lembro quando começou a vir, foi o Shaka Division, foi por volta de 220, mas ainda dava para pegar, ele tem promoções com preço mais interessante, né? Mas o primeiro ali que foi volta de 180 foi o Saga de Gêmeos, e ele tinha um chamativo que era a estátua de Atena. Essa linha, no passar do tempo, foi lançando mais novidades. Tivemos, além do Seiya e do Saga, os dois principais aí da coleção, né? Os patriarcas da coleção de Decoramation. Eles trouxeram também Shun, de Andrômeda, Ikki de Fênix e Shiryu de Dragão, ambos com a primeira armadura, fazendo referência à Saga das 12 Casas. E também tivemos os Cavaleiros de Ouro, como Saga de Gêmeos, Máscara da Morte de Câncer, Aioria de Leão, Shaka de Virgem, Aioros de Sagitário, Afrodite de Peixes e também tivemos a Atena. Bom, o maior problema dessa coleção foi a alta dos preços, porque foi uma coleção que estava sendo 160, teve um restock em seguida do Seiya e foram trazendo, porém essa coleção acabou se perdendo um pouco. Quando os Cloth Myths passaram a custar cerca de 400 e poucos reais, 480, a linha já estava vindo no preço de 399, por volta de 400 reais. Eu lembro muito bem do burburinho que deu na época, até cheguei a fazer vídeo sobre o Shiryu de Dragão, que ele veio por volta de 399. Isso a galera ficou um tanto cabreiro, né? Já que estavam praticamente o mesmo valor de um Cloth Myth 1.0, e na época a Bandai estava fazendo os revival dos Cavaleiros de Bronze 1.0. Então a diferença de preços era muito pequena. Então, entre você pegar um Cloth Myth que você consegue montar o personagem e o object, tem variações de mãos e de faces, entre uma outra coleção, que é menor escala, a armadura não sai, você não monta object, mas tem pouquíssimos extras, e a diferença é nem 100 reais direito, qual que você iria optar? Uma figa com um acabamento melhor ou uma figa com um acabamento bem inferior? Então a linha de Decoramation acabou indo ladeira abaixo com esse aumento de preço. A própria Bandai acabou atrapalhando muito isso, porque ela começou a comparar, porque a linha estava vendendo bem, a linha estava vendendo bem. Porém, quando ela subiu a questão do valor das figuras,
acabou tendo esse grande problema. Na Tamashii Nation, se não me engano, 2016, a Bandai mostrou a coleção completa, os planos que ela tinha para essa linha de Deep Automation, que ela iria trazer Saga de Hades, Saga de Poseidon, então tínhamos ali os Marinas, tínhamos ali os Cavaleiros de Ouro Renegados, tínhamos os Cavaleiros de Ouro completo, tínhamos os Cavaleiros de Bronze com a segunda armadura, tínhamos ali uma cena da exclamação de Athena. Então ela mostrou todo o set, acho que tinha, mas ela mostrou todo o set da Saga de Poseidon, com efeito, o Shun os efeitos da corrente contra o Yggdrasil. Foi um momento assim de grandiosidade da linha, porém não engatou. Infelizmente a linha acabou sendo descontinuada, houve o cancelamento. Muitos ainda acreditam que ela possa voltar, eu duvido muito, que já tem bastante tempo isso, logo logo vamos fazer 10 anos que essa linha meio que acabou de fato. Empresas alternativas acabaram fazendo o que a Bandai acabou não dando continuidade, né? Lançando alguns, mas também não teve o engajamento. Então também as empresas piratas alternativas acabaram deixando de lado essa coleção e focando mais na linha tradicional, que é os Cloth Myths. Esse é o grande problema que a Bandai tem. Quando uma linha começa a engajar, né, começa a crescer com o público, ela vai e aumenta o preço. E esse aumento de preço da linha de Deep Automation de uma figura para outra foi algo bem grande. E isso fez com que muita gente optasse em voltar para os Cloth Myths. Já que os Cloth Myths estavam com a alta e os Deep Automation com preço lá embaixo, pô, eu quero ter a figura. Então acabavam pegando os Deep Automation que era um preço mais abaixo. E era uma figura que, pô, valeria a pena, era bacaninha ali. Eu quase peguei o Saga por conta da Estátua de Athena. Mas como eu estava voltando a colecionar, eu falei, vou focar nos Cloth Myths. Eu vou começar uma coleção nova. Não sei se essa coleção vai continuar ou não. E com essa alta de preço que ela teve, acabou fazendo que muitos se afastassem e acabassem pegando, voltando com a linha Cloth Myths, já que a diferença de preço era algo assim bem pequeno. Então, infelizmente, é uma linha que a Bandai deixou de lado, principalmente pelo fator de preço. Ela subiu muito a questão dos valores e fez com que os próprios colecionadores migrassem da Deep Automation para a Cloth Myth, não fazendo aquele efeito contrário, né? Que a galera migrasse de Cloth Myth para a Deep Automation. Mesmo assim, acabou não engatando tanto. E aí, você chegou a colecionar Deep Automation, ainda tem algumas peças dessa coleção que muita gente, na esperança de ter uma coleção completa, né? Infelizmente a Bandai acabou não dando continuidade e as empresas alternativas também não. Espero ter gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, até a próxima. Fui!